O nosso exercício 1 fala o seguinte: um besouro, ele caminha pelo tronco de uma árvore, seguindo uma trajetória modelada pela hélice circular, e a parametrização da nossa hélice foi dada, tá aí, que tem como ponto de referência o R0, que é igual a 100, e a mesma orientação que a hélice dada. O besouro inicia no ponto de referência R0 e sobe pela hélice por uma distância de 10 unidades. Pergunta: quais são as coordenadas finais do besouro? Então, primeira coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte: eu tenho a parametrização, eu ganhei aí a parametrização dessa hélice circular. Eu vou calcular o comprimento do arco. A partir do momento que eu calcular o comprimento do arco, eu vou reparametrizar a minha curva e vou usar os dados do problema, onde ele fala aí, ó, que o besouro ele inicia no ponto de referência R0 e sobe pela hélice por uma distância de 10 unidades. Então, vou usar esse dado aí para poder determinar as coordenadas finais do besouro. Então, para calcular o comprimento do arco, eu preciso calcular uma integral, né? E essa integral, ela envolve a norma de R'. Então, primeira coisa que eu devo fazer é pensar em trocar a minha variável t pela variável u, só para que no final apareça em função de t, só isso, tá? Não é nada demais. E vou tomar como ponto inicial t0 igual a 0, né? Uma vez que o problema fala para mim que o ponto de referência é R0, que, por sua vez, ele é igual a 1, 0, 0. Beleza, então, tá aqui a minha R de t, isso aqui o problema me deu. Eu vou calcular a derivada de R com relação a U. Então, como é que faz a derivada de uma função vetorial? Vamos derivar componente a componente, né? Então, na direção I, nós temos o cosseno de U. E a derivada do cosseno de U é menos o seno de U. Na componente J, nós temos seno de U. E a derivada do seno de U é o cosseno de U. Na componente K, nós temos o U. E a derivada de U com relação a U dá 1. Então, na componente K, nós temos 1. Bom, uma vez que eu tenho a minha derivada, eu agora vou calcular a norma dessa derivada, né? E a norma da derivada, a gente sabe que é a raiz quadrada da soma do quadrado de cada componente. Então, a raiz quadrada de menos seno de U ao quadrado, somado com o cosseno de U ao quadrado, somado com 1 ao quadrado, que dá 1. Bom, isso aqui nos fornece a seguinte relação. O seno e o cosseno, eles ao quadrado, e quando somados, nos fornecem uma relação muito importante, né? Então, nós sabemos que o seno ao quadrado de θ, somado com o cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Então, esse menos aqui, menos seno de U ao quadrado, dá seno ao quadrado de U. Então, isso dá seno ao quadrado de U, mais cosseno ao quadrado de U, isso é igual a 1. 1 somado com 1, 2, de forma que a norma de dr du é igual a raiz de 2. Então, S é igual ao comprimento do arco, né? Partindo do ponto T0, ou seja, 0. E esse 0, quando eu substituo ele na minha integral, eu estou calculando o comprimento do arco, começando de 0 e parando em um certo t. E, por definição, isso é a norma de dr du vezes du. O bom é que a norma de dr du foi igual a raiz de 2. Constante, né? Ó, raiz de 2. Então, isso aqui é igual a raiz de 2, constante.
Dessa forma, eu obtenho a seguinte integral. Ó. A integral de 0 a t, raiz de 2 du. Esse raiz de 2, por ser constante, cai fora da integral. A integral de du é igual a u, sendo avaliada de 0 a t pelo teorema fundamental do cálculo. Então, dessa forma, nós temos que raiz de 2, isso é avaliado em t menos 0, e isso, por sua vez, é igual a raiz de 2 vezes t. Então, a partir de agora, para qualquer t que você me der, qualquer valor de t que você me fornecer, por exemplo, um TF, basta aplicar aqui que eu determino quanto foi o comprimento percorrido nessa curva. Bom, mas para que eu fiz isso, né? Eu encontrei S em função de t, né? Uma função de t. E ela, por sua vez, é o raiz de 2, né? Raiz de 2t. Bom, eu agora vou isolar o t. O t é o S sobre raiz de 2. E com isso, eu vou reparametrizar minha curva pelo comprimento de arco. Poxa, e vai fazer o que com isso, professor? Vou fazer isso, ó. Isolando o t, deixando ele em função do meu S, né? Eu substituo na minha expressão original. A minha expressão original era R cosseno de t na componente I, mais seno de t na componente J, mais TK. Então, trocando t por S sobre raiz de 2, eu vou reescrever a minha parametrização dessa forma. R agora é o cosseno de S sobre raiz de 2 na componente I, mais seno de S sobre raiz de 2 na componente J, mais S sobre raiz de 2 na componente K. Então, onde nós tínhamos t, troquei esse t por S sobre raiz de 2. E eu reescrevi a minha parametrização usando como parâmetro o comprimento do arco. Ou seja, isso aqui é a minha x, isso aqui é a minha y, e isso aqui é a minha z. Bom, mas para que eu fiz isso? O problema disse para mim no início, ó, que o S, ou seja, o besouro percorreu 10 unidades. Bom, dessa forma, eu consigo agora substituir S por 10 na minha expressão, e eu agora tenho o seguinte, cosseno de 10 sobre raiz de 2, vou ter que calcular isso numa calculadora, seno de 10 sobre raiz de 2 e 10 sobre raiz de 2. Fazendo essas continhas numa calculadora, nós chegamos ao seguinte resultado. Na primeira componente, isso deu 0,705. Na segunda componente, isso deu 0,709. E na terceira componente, isso deu 7,07. Então, esse é o ponto final onde o besouro parou. Então, tá aí, ó. O besouro fez uma caminhada, ele começou no R0 e ele teve uma distância percorrida de 10 unidades. Aí a pergunta era, quais são as coordenadas finais do besouro, né? Quais são as coordenadas? Onde é que ele parou, né? Na hélice, já que ele está caminhando sobre o trajeto de uma hélice. Então, como resposta do meu problema, tá aí, ó. O ponto final é 0,705, 0,709 e 7,707.